Todos os times do Campeonato Brasileiro já fizeram 3 partidas, cada um deles. E até aqui temos algumas situações curiosas, algumas surpresas, a gente vai falar aqui, né? São 3 jogos ainda, então não tem nada definido, muita coisa pode mudar, né? Mas que é um começo, de certa forma, surpreendente em alguns aspectos para mim. Beleza? Vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo de hoje. Já peço aí o like de vocês aqui no nosso canal. Importante demais o seu like para esse vídeo ficar em alta. Sua inscrição também no nosso canal para que a gente tenha cada vez mais relevância. E os comentários de vocês, o que é que vocês estão achando aí sobre esse início de Campeonato Brasileiro totalmente diferente, né? Começando já aí no final de janeiro, né? Então um campeonato que se estende bastante aí ao longo do ano. A próxima rodada, inclusive a quarta rodada, vai ser nesse meio de semana. Vamos colocar aqui rapidinho, né? Na quarta, dia 25 e na quinta, dia 26. Apenas 3 jogos não vão acontecer, Flamengo e Mirassol, porque o Flamengo joga na quinta-feira o jogo de volta pela Recopa Sul-Americana, e Botafogo e Bahia têm seus primeiros duelos na Libertadores, né? Na pré-Libertadores. Então esses 3 jogos foram adiados e não vão acontecer nesse meio de semana. Mas falando sobre a tabela de classificação, né? Acho que o início do Palmeiras é um início muito bom, mas que, pô, nada surpreendente. Imaginava um Palmeiras brigando forte lá em cima, né? Então já começou aí bem o campeonato. Um time que acho que surpreende pra mim é o São Paulo também. O São Paulo que fez um início muito ruim. Coloquei o São Paulo lá na última prateleira, né? Na tier list que a gente fez. Mas é um time que vem me surpreendendo bastante, né? Venceu aí a equipe do Flamengo, venceu mais outro jogo e tem um empate, não perdeu ainda. Então faz já pelo menos um bom início até aqui, né? Consegue uma boa pontuação e vem me surpreendendo positivamente. É um time que tem boas peças, tem bons nomes, sofre muito com o departamento médico e a falta de um elenco recheado, certo? Mas faz aí pelo menos um bom início de campeonato. Passando um pouco mais para baixo aqui, não vou falar individualmente de todos os times, porque eu não acompanhei todos os jogos, né? Então não tenho nem como comentar. Corinthians e Atlético Paranaense, que o Corinthians venceu o Atlético Paranaense, né, ontem, para falar a verdade. Então consegue ali um bom resultado o time do Corinthians, que é um time que, bem, não sei se posso dizer que é uma surpresa o time tá com essa posição tão boa assim, né? Mas é um bom time a equipe do Corinthians. Agora, pra mim é um time que no Campeonato Brasileiro acaba divagando um pouco, né? Acaba perdendo um pouco da concentração, e é mais um time que desde o ano passado parece muito de Copas, né? Assim, falando da Copa do Brasil, aproveitando a Copa do Brasil também do ano passado, o Corinthians, o Campeonato Estadual e tudo mais. E uma situação também aqui que a gente teve de curiosidade, né? Corinthians e Palmeiras são os únicos times com mais vitórias do que derrotas contra o Atlético dentro da Arena da Baixada, e o Corinthians venceu dentro da Arena da Baixada ontem. Então só Palmeiras e Corinthians venceram mais o Atlético lá dentro da Baixada, né? Pelo menos aqui no G12, né? Informação aqui do Você Sabia Futebol lá no Instagram, trazendo aqui essas estatísticas completas para quem quiser acompanhar também. Mas algo bem interessante, né? Cara, e agora também falando sobre algumas boas surpresas, né? A Chapecoense fazendo um bom início sem perder nenhum jogo, né? O time da Chapecoense eu achei que teria bem mais dificuldade nesse início aí, né? Claro que tudo pode mudar ainda, né? Mas pelo menos o início a Chapecoense vem dando bons indícios aqui, né? Nessas 3 primeiras rodadas. Coritiba também, que pra mim o mais surpreendente foi ter vencido a equipe do Cruzeiro do jeito que foi, de virada, né? E o time fazendo ali um bom resultado. O Flamengo, pra mim, achei que poderia estar mais lá em cima, né? Brigando lá em cima, mas são 3 rodadas ainda, como eu falei. Agora, aqui embaixo, eu acho que a gente tem algumas surpresas, né? O Remo, fora da zona do rebaixamento, creio que a torcida do Remo deva estar hoje
feliz da vida, né? E eu tô em um grupo em que eu acompanho um debate interminável entre Remo e Paysandu, e o torcedor do Remo, ele tá feliz, né? Tá alegre, mesmo sem ter vencido nenhuma partida, tá à frente aí de grandes adversários, né? Inclusive a zona do rebaixamento, formada por times desses gigantes, né? Do dito G12, Vasco, Santos, Internacional e Cruzeiro. Então, um fato interessante também aqui, de times que começaram muito mal. E surpreendentemente, pra mim, o pior deles, o Cruzeiro, apanhou de 4-0 do Botafogo, perdeu aí da equipe do Coritiba, né? E o outro jogo da equipe do Cruzeiro foi contra quem? Foi um empate contra o Mirassol, né? Mirassol que até conseguiu uma virada contra o Cruzeiro, mas depois o Cruzeiro buscou o empate, mas enfim. Acho que pra mim a grande surpresa negativa nesse início de campeonato é o Cruzeiro. Time que ano passado deu boas impressões, não chegou a brigar efetivamente ali pelo título, porque Flamengo e Palmeiras estavam em outro patamar, né? Nessa disputa, mas esse ano até com o próprio Tite, né, que é um treinador que consegue bons resultados aí no futebol brasileiro, e o reforço do Gerson também, eu imaginei que o Cruzeiro fosse um time que mudaria de prateleira, e não foi o que aconteceu. Na verdade, até aqui a prateleira baixou um pouco, né? Cruzeiro desce mais aqui, tá na última posição, e assim, gente, vou repetir, tá? Pra deixar bem claro. São só 3 rodadas, né? Tudo ainda tá muito no início. O Cruzeiro pode disparar e ir lá pra cima. O Palmeiras, que como eu falei, elogiei o São Paulo também, podem despencar e cair lá pra baixo. Futebol é totalmente imprevisível e tudo pode acontecer, né? Então, essas situações que eu falei aqui agora são apenas primeiras impressões. Acho que não seria nem o ideal estar fazendo isso com 3 rodadas. Talvez o ideal seja esperar mais 2, pelo menos, né? Mas pra gente dar uma movimentada aqui no canal, a gente traz um pouco dessa ideia aqui pra vocês também, tá bom, galera? Manda aqui nos comentários quem você acha que vai ter uma reviravolta positiva, quem você acha que vai despencar, quem você acha que vai destoar no campeonato, se alguém vai destoar lá em cima, se alguém vai destoar lá embaixo. Manda aí a opinião de vocês, que eu tô curioso pra saber o que a galera tá achando também desse campeonato, né? Mas é isso, pessoal, obrigado. Mais um vídeo nosso aqui no canal de clipes e cortes. E tamo junto, gente. Valeu mesmo e até a próxima, minha galera. Valeu!